Irmãos, boa noite, paz seja convosco, amém? Quantos que estão felizes de estar na casa de Deus, que podem dizer aleluia? Glória a Deus. Quero agradecer aqui a equipe de louvor, pastor Jeff, muito bom louvar a Deus, hein, irmãos? E nós estamos na véspera do Natal, e é um momento de confraternização, de alegria, porque de fato Deus tem cuidado de cada um de nós. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te entronizamos neste lugar, nós te adoramos, nós damos liberdade ao teu Espírito Santo para agir e operar no nosso meio, Pai. Venha abençoar cada família aqui representada, Senhor. Nós estamos aqui para receber uma palavra, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor venha tocar na nossa mente, no nosso coração. Venha, meu Deus, abençoar as famílias que estão em casa, assistindo pela internet, Pai. Nós pedimos, Pai, a Tua liberdade para operar, transformar, libertar. Vem curar nessa noite, Pai. A Tua palavra diz, onde estiver 2 ou mais reunidos no Teu nome, ali o Senhor estaria. E nós cremos que o Senhor já está neste lugar, operando, Pai. É no nome de Jesus que nós damos liberdade ao Teu Espírito Santo. Todos aqueles que acreditam, aplaudam a Jesus. E pode sentar. Glória a Deus, queridos. Como o pastor Jeff já mencionou, nossos pastores, eles estão em viagem e nós estamos com essa missão de estarmos aqui junto com a igreja, né? Eu juntamente com os pastores, pastor Jeff, pastor Anderson, pastor Ana Paula, pastor Jackson e toda a equipe de louvor aqui, para a gente poder estar compartilhando, orando junto e buscando a Deus juntos, tá? Nós estamos na véspera da véspera. E esse ano foi um ano de desafios, de lutas, mas quando a gente chega nessa data, que é a data do Natal, é um momento que alegra o nosso coração, porque Natal traz para mim e para você esperança. E Natal, quando nós saímos nas ruas, nós vemos a cidade iluminada, nós vemos a cidade decorada. E há muitos que reúnem, né, a sua família, agora um grupo pequeno, para poder celebrar, principalmente, o nascimento de Jesus Cristo. Nós, como povo de Deus, nós sabemos que não é no dia 25, mas nós entendemos e aproveitamos essa data como uma data universal para a gente poder celebrar, comemorar o nascimento do nosso Salvador. Então, Natal é um momento de alegria. Natal significa nascimento. Então, e é nascimento não de qualquer pessoa. A gente celebra o nosso aniversário, nós comemoramos e nós devemos celebrar sim. Porque todas as vezes que você completa mais um ano de vida é motivo de alegria. Porque muitas pessoas não conseguem completar. E muitas pessoas ficaram pelo caminho. Então, nesse dia 25 do ano de 2020, o ano da pandemia, é o momento de eu e você celebrar que um dia o nosso Senhor e Salvador nasceu. Agora, Jesus, um dia ele nasceu. E eu quero trazer para você, compartilhar a palavra dessa noite, e se eu puder colocar um título, seria Convites de Jesus. Porque quando nós estamos falando de festa, de celebração, nós convidamos amigos e pessoas que nós amamos para estar junto com a gente. E o aniversariante, que é Jesus Cristo, um dia ele nasceu. Um dia ele foi um neném. Só que nós não podemos olhar para Jesus como um neném, como um bebê. Porque hoje ele já não é mais neném nem bebê. Ele, como criança, ele cresceu e ele viveu entre nós aqui nessa terra. Até que um certo dia ele cumpriu a sua missão e ele morreu na cruz do Calvário, por amor da humanidade. E é interessante que quando ele morre na cruz do Calvário, ele ressuscita ao 3º dia. E ele se faz presente nessa noite de quarta-feira aqui na IEQ Estreito. Aquele Jesus que nasceu, viveu entre nós, hoje ele está aqui através do seu Espírito, no meio de cada um de nós. E aonde Jesus está, ele opera milagres. Aonde Jesus está,
coisas acontecem, porque esse é o nosso Deus, e esse Deus, ele é o Todo-Poderoso. Queridos, então, eu quero compartilhar com você um texto, se você puder abrir, da palavra de Deus, um texto muito conhecido entre nós, que é Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Olha só o que diz Mateus 16, 24. Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é um convite de Jesus. Só que quando nós vamos ler a Bíblia, nós vamos encontrar vários convites de Jesus. E a gente pode ler a Bíblia e meditar, e você vai encontrar convites de Jesus para mim e para você. Olha que interessante. Nós ministramos e pregamos sobre vitória financeira, porque quando Jesus entra em áreas da nossa vida, você também é abençoado na área financeira. Nós pregamos e ministramos que nós servimos um Deus que cura, porque a Bíblia diz que o nosso Deus, ele cura, ele te sara. Nós ministramos palavra para o seu relacionamento, para os seus filhos, para a casa, para a família, porque a Bíblia fala de tudo isso. Então, nós acreditamos que quando nós convidamos Jesus para fazer parte da nossa vida, Jesus, ele transforma a nossa mente. Jesus, ele transforma a nossa vida. E aí sim, você é uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. E aí quando você anda na sociedade, você anda com um novo olhar, porque Jesus mudou a sua vida. E alguns dos convites de Jesus, esse é um dos convites. E é nesse que eu vou me ater mais para baixo. Olha só que interessante. Jesus, ele faz um convite como Salvador. Em Mateus 11, 28, a palavra de Deus diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Talvez você está cansado, talvez você está sobrecarregado. Talvez você acabou se tornando uma esponja, e você acabou absorvendo problemas demais. Jesus, ele nos dá essa receita e nos faz esse convite: vinde a mim. O fardo é pesado, a luta é muito grande, há desafios, há obstáculos, mas Jesus está fazendo um convite: vinde a mim. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Irmãos, quando nós passamos por luta, quando nós passamos por desafios, o objetivo desse convite de Jesus é que você pegue esse teu obstáculo que é pesado, é que você pegue e dobre o seu joelho e apresente ao nosso Mestre. Porque se você ficar para você, o fardo é muito pesado. Há problemas que nós ouvimos na nossa casa, na nossa família, com os nossos amigos, que se a gente absorver, nós vamos ficar doentes. O ser humano não consegue suportar. Por isso, Jesus, ele faz esse convite nessa noite: vinde a mim. Todo o problema que você tem enfrentado, todo obstáculo que você está passando, problemas que têm tirado noite de sono. E você sabe que quando você não dorme, você não consegue metabolizar as vitaminas e você não consegue ter saúde. O sono é muito importante. Eu lhe pergunto nessa noite: o que tem te tirado o sono? Jesus está fazendo esse convite: vinde a mim. Esse fardo, esse problema, esse desafio, Jesus está pedindo para você liberar, entregar para Ele, apresentar no altar e entregar para Jesus. Esse sim é o nosso Salvador. O segundo convite que Jesus faz para nós, tem vários, é o convite de Senhor da obra, que diz lá em Lucas capítulo 9, versículo 62. Diz assim: Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado
e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus, ele faz esse convite para mim e para você. E quando nós tomamos uma decisão, e quando você vai buscar no dicionário, uma decisão é algo que você não volta atrás. E quando você toma uma decisão de seguir a Jesus, ele diz o seguinte para você não olhar para trás. Porque a melhor escolha que nós podemos fazer é seguir o nosso Senhor e Salvador. Jesus, ele é considerado hoje um dos maiores líderes, ou maior líder que já passeou aqui nessa terra. Ele é considerado, ele é tema de estudo, ele é símbolo para os empresários, como líder, como influente, como formador de equipes. E esse é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o aniversariante dessa sexta-feira. E ele faz esse convite para que nós venhamos trabalhar, porque nós temos falado aqui que a nossa vida é movimento. Estar com Jesus é trabalho, e quando nós trabalhamos, nós também temos saúde, porque o trabalho engrandece o homem. E quando nós ficamos parados, já diz aquela frase que a mente vazia é a oficina do... E de fato, quando você se torna uma pessoa produtiva, uma pessoa que está ocupada, a tua mente, ela começa a trabalhar, a tua mente está em movimento, você fica em movimento e você se torna uma pessoa saudável. Nós ministramos e a Bíblia nos revela que nós somos corpo, alma e espírito. Então, quando nós estamos conectados com Deus, quando nós estamos orando, lendo a palavra de Deus, o nosso espírito está saudável. Alma é onde estão as tuas emoções, as tuas vontades, os teus desejos. E se de repente você não tem a famosa inteligência emocional, que a Bíblia diz que é os frutos do Espírito Santo, você não tem paz. E Jesus nos convida para que eu e você venhamos ter paz. Jesus, ele faz vários convites para mim e para você. Espírito, ou seja, corpo, alma e espírito. Quando nós estamos em movimento, quando a gente faz uma caminhada, quando a gente pratica um exercício, uma atividade física, você está colocando o seu corpo em movimento. E quando você coloca o seu corpo em movimento, você acaba tendo mais saúde. Nós temos mais saúde. Corpo, alma e espírito. Somos três. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Passado, presente e futuro. Somos três. Veja que há a receita do sucesso para todas as áreas, quando nós lemos e meditamos na palavra de Deus. Outro convite que Jesus faz para nós é o convite de mestre, que diz assim, Mateus 11, 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Aprendei de mim. Um convite que Jesus faz para mim e para você. Aprendei de mim. Jesus foi o maior e é o maior exemplo que já existiu. A maneira de ele falar, a maneira de ele agir, a maneira de ele liderar, dando exemplo, indo para a morte de cruz. Que é um convite que ele nos chama para a gente seguir o mestre. Mestre é quem tem autoridade no assunto. Mestre é quem tem o entendimento, o conhecimento. E eu e você temos o mestre dos mestres. E esse mestre é Jesus Cristo. E é interessante que o convite que eu quero me ater nessa noite, que é o primeiro que eu fiz, porque Jesus, sendo o maior líder, o líder que já existiu, ele criou muitos resultados. E aonde Jesus passeava, ele operava milagres e maravilhas. E as pessoas olhando o resultado dele, essas pessoas queriam entender como ele fazia. Porque, irmãos, quando você tem resultado em alguma área, a sociedade fica olhando para você e quer aprender como você fez. E de uma certa feita, você acaba se tornando uma pessoa de sucesso. E Jesus, o nosso Senhor e Salvador, é este homem de sucesso.
porque aonde ele passeava, ele criava resultados. Se tinha alguém enfermo, ele curava, ele ensinava, ele tinha uma palavra de sabedoria. Esse é o nosso Senhor Jesus. E quando nós vemos alguém de excelência, assim como Jesus, nós queremos aprender, queremos escutar, sentar, e por isso Jesus reunia multidões. E aí que vale essa pergunta, que Jesus, ele falando com os seus discípulos, porque tinha muita gente seguindo ele, ou seja, acompanhando, Jesus diz o seguinte: olha, então, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele dá aqui três receitas, ou seja, ele coloca 3 situações, 3 níveis, ele coloca para você poder seguir a ele. E quais são essas 3? A primeira, negar a si mesmo. Irmãos, quando nós decidimos estar com Jesus, nós decidimos, escolhemos estar com o mestre dos mestres, com o maior líder que já existiu. E por isso que a Bíblia diz que quando nós estamos em Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedores. Porque Jesus é esse que venceu a morte. É interessante que, se você for lá no túmulo de Jesus, eu ainda não fui, mas quem sabe a gente vai junto, amém? Aleluia, vai ser muito bom. Eu ainda não fui, mas se você for lá no túmulo de Jesus, e você for no túmulo de vários outros deuses que as pessoas consideram, você vê que vai estar escrito aqui está restos mortais de tal, de fulano, beltrano. Mas quando você vai no túmulo de Jesus, está escrito: não está mais aqui, ressuscitou ao 3º dia. Esse que é o nosso mestre. É por isso que a Bíblia é o livro dos livros. A Bíblia é esse livro maravilhoso. E essa é a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia ela é atual. É interessante que esse convite que Jesus fez há muitos anos atrás para os seus discípulos, ele não estava pregando somente para os seus discípulos. Ele estava pregando, pastor Jeff, para IEQ Estreito no ano de 2020. Porque veja bem, queridos, como essa palavra é atual. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: se alguém quiser, Jesus diz o seguinte: se alguém quiser, é uma escolha. Você quer? Nós queremos seguir esse Jesus? Ele está dando a receita. Ei, se alguém quiser me seguir, primeiro, negue-se a si mesmo. Irmãos, negar a si mesmo, o que é, pastor Leandro? É eu deixar de comprar uma roupa para mim? É eu deixar de comprar um carro, alguma coisa? Não. Negar os nossos impulsos, as nossas vontades. Às vezes, nós temos vontade de falar palavrão, porque é uma vontade. Às vezes você está numa situação que você... E Jesus está falando o seguinte: negue-se a si mesmo todos os dias. Às vezes, você tem a vontade de não liberar perdão, porque fulano pisou no seu carro. E a gente sabe que não é fácil, mas Jesus está dando a receita aqui para a gente ser vitorioso em todas as áreas. Se você quiser seguir a Jesus, primeiro ponto, negue a si mesmo. E negar a si mesmo é negar as nossas vontades, é deixar de alimentar o homem carnal e alimentar o homem espiritual. Como que eu alimento o homem carnal? Quando eu me desconecto da palavra de Deus. O tempo inteiro eu e você estamos sendo programados. Vou dar um exemplo. Quando alguém liga a televisão e assiste novela, a novela ela tem um teatro, uma encenação. E uma das melhores maneiras de você aprender uma coisa é através de histórias e metáforas. Só que a novela, ela ensina coisa boa ou coisa ruim, gente?
Muito ruim. Então ensina a roubar, a atrair, a mentir. E muitas pessoas ficam ali conectadas. E daquela maneira que você vai assistindo, vai entrando uma programação na sua mente. Uma das programações que entrou na minha mente era que todo rico fazia maldade. Porque quando você liga a novela, você vê que o rico é o mais odiado, ele maquina, faz maldade, porque é isso que dá audiência. Então, o dono daquela televisão, ele precisa fazer algo que venha dar audiência, porque é um negócio para ele. Mas essa audiência vai entrando para mim, para você, uma programação. Logo eu entendi que ganhar dinheiro não era legal. Porque todo rico fazia maldade. E só que Deus tem promessa para mim e para você. Eu falei, acho que nos últimos encontros no TCL, que os nossos pastores estiverem assistindo, um abraço, Deus abençoe. Obrigado, pastor, por confiar nessa equipe. Estamos juntos. Pastor, semana que vem já vai estar aqui, o pastor Jaime Mioto, a pastora Patrícia e o Lucas. Mas eu tenho falado o seguinte, que nesse projeto que nós estamos orando e abençoando, os nossos pastores também têm projetos e sonhos. Mas eu não estou falando os projetos pessoais que eles também têm. Eles têm projeto para a igreja. E um dos projetos para a igreja é expansão do reino, é evangelização, é ganhar mais pessoas para Jesus, é discipular, é cuidar. E para isso, para a gente fazer a igreja crescer, além de a gente precisar de pessoas, nós vamos precisar, sabe de quê, irmãos? Isso aqui, ó, dinheiro. Porque a gente quer crescer, e crescer é muito bom. E a gente quer crescer, e aí de repente vamos precisar comprar o terreno da frente. Já pensou? Aí sabe o que eu penso? Se esse projeto, nós já estamos orando, é um projeto abençoado, e esse projeto ele liga, se conecta diretamente com o projeto de Deus, Deus vai mandar muito dinheiro para esse casal de pastores. E uma das maneiras de Deus abençoar essa igreja é levantar multimilionários aqui dentro dessa igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque você é milionário, você dá o dízimo, você oferta, e você faz parte do plano dos nossos pastores, do plano de Deus, que é ganhar essa cidade para Jesus. Quem está entendendo aqui? Deixa eu ver. Por isso que Deus tem interesse de te abençoar, de te prosperar. Então, quando a gente tem esse entendimento, Deus é o Deus que dá ideias. Deus ele pode te dar uma ideia de você fazer um negócio diferente. Mas antes de Ele te prosperar, antes de Ele te dar a terra, Ele quer te dar o céu, Ele quer te dar a salvação. Por isso que é importante a gente entender e refletir nessa data de Natal, nesse momento de pandemia, o porquê nós estamos aqui. O aniversariante, ele faz vários convites. E um deles, ele diz o seguinte: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Porque uma das maiores dificuldades do ser humano é negar a si mesmo. Hoje, se você quiser estar bem no mundo dos negócios, numa empresa, talvez o teu currículo não é tão interessante e nem importa tanto, mas a inteligência emocional vale muito. Porque eu conheço muitas pessoas com um currículo, irmãos, abençoado, mas estão desempregadas. Elas entendem do assunto, mas elas não conseguem lidar com mais de 2, 3 pessoas no mesmo departamento. Então, negar-se a si mesmo é entender que Jesus já pagou o preço por mim e por você. Negar-se a si mesmo é confiar em Deus. Hoje, talvez você possa estar passando por um desafio, por alguma luta. Talvez tenha algum problema que você não saiba resolver hoje. Mas você pode confiar em Deus. Negar a si mesmo e apresentar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Esse é o nosso mestre que faz alguns dos convites. Então, o primeiro nível, ele diz o seguinte: negue-se a si mesmo. Segundo, ele diz o seguinte: tome a sua cruz. E é muito interessante, nessa parte desse versículo, que tomar a cruz, muitas pessoas não têm esse entendimento. E às vezes, quando a gente vai conversar com algumas pessoas,
Não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes as pessoas vêm e apresentam, olha, essa aqui é minha esposa, essa daqui é minha cruz. Não, irmãos, a sua esposa não é a sua cruz. Não, esse aqui é o meu marido, esse daqui é a minha cruz. Esse é meu filho, esse aqui é a minha cruz. Tem uns que dizem, a minha sogra é a minha cruz. Não, irmãos, não é cruz isso. A tua sogra, teu marido, a tua esposa é uma bênção de Deus. Então, quando nós falamos de cruz, nós não estamos falando nesse sentido de conjectura, de brincadeira. Nós estamos falando de uma cruz. E cruz, na época de Jesus, era símbolo de morte. Hoje, a gente carregar um crucifixo é até elegante, porque é sinal que eu e você somos cristãos. É um sinal, uma simbologia boa e abençoada. Mas na época de Jesus, quando ele estava falando nesse contexto, tomar a cruz era simplesmente você carregar a sua cruz e você passar para a sociedade que você está condenado, você está sendo humilhado e você vai morrer em alguns instantes. Naquela época era assim. Ser cristão, então, era uma maneira totalmente diferente. E hoje, nós estamos no ano de 2020, muitas pessoas falam de Deus porque conecta pessoas, mas não seguem Jesus de fato. Seguir a Jesus é algo diferente. Então, tomar a cruz tem algum significado. Pena de morte, significa que você está condenado, que você é culpado e vai morrer. Então, a morte de cruz é uma das piores mortes. Então, Jesus está fazendo esse convite para que nós, no ano de 2020, se a gente quiser seguir a Jesus, que a gente venha negar a si mesmo e tomar a nossa cruz. Tomar a nossa cruz é entender que existe desafios, existem pequenos sacrifícios para poder seguir a Jesus. E quando você entende que Jesus é o teu Senhor e Salvador, e você está focado nele, você enfrenta esses obstáculos, porque nós somos cristãos. E cristão significa pequeno Cristo. Tomar a nossa cruz, assumir a culpa, entender que eu e você somos pecadores e nós precisamos de um Salvador. Que eu e você precisamos de Jesus, não só no domingo ou na quarta-feira, mas que nós precisamos de Jesus todos os dias. Que nós erramos, que nós falhamos e que muitas das vezes nós pisamos na bola e pisamos feio, e por isso nós precisamos reconhecer que nós precisamos de Jesus, não somente como nosso Salvador, mas como nosso Senhor. Precisamos de Jesus. Eu preciso de Jesus no meu ministério, preciso de Jesus no meu casamento, na minha empresa, nos meus negócios. Aonde eu estou andando, eu preciso de Jesus. Porque se Jesus está comigo e com você, nós somos a maioria. Porque Jesus é esse que nos dá vitória. Jesus é esse que venceu a morte. Jesus é esse que ressuscitou ao terceiro dia. E depois ele termina e diz o seguinte: se você negou a si mesmo, tomou a sua cruz, tudo bem, siga-me. E o que é seguir a Jesus? É importante a gente entender, irmãos, seguir a Jesus significa nós, de fato, nascer de novo. Deus, ele tem esse projeto, e o maior plano de salvação, ele usou o seu filho, o seu único filho, para morrer por mim e por você. E é interessante que Jesus, conversando com os seus discípulos, aqui em Mateus 16, 24, ele começa a orientar e explicar quem quiser seguir ele. Só que mais um pouquinho para cima, Jesus, ele tem uma conversa, e olha só o que acontece, do versículo 21 em diante. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado do terceiro dia.
Jesus reúne os seus discípulos e começa a falar desse plano. E aí Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Irmãos, seguir a Jesus é seguir o plano de Jesus. Quando Jesus reúne os seus discípulos, ele começa a conversar. Pedro diz o seguinte, Jesus começa a falar o seguinte: olha, é necessário que eu vá para Jerusalém, as pessoas vão me prender, elas vão me humilhar, eu vou ter uma morte de cruz. Pedro entra no meio e diz: Senhor, e ele repreende a Jesus, como se ele entrasse e falasse o seguinte: está amarrado em nome de Jesus. Só que Pedro, nessa hora, ele está sendo usado por Satanás, porque é o maior plano de salvação para a humanidade. E aí, Jesus diz o seguinte: Pedro, chamando à parte, a Bíblia diz o seguinte: começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Aqui está, seguir a Jesus está em eu e você olhar para aquilo que Jesus fez e alimentar o homem espiritual. Se você olhar o texto um pouquinho mais para frente, Pedro, um pouquinho antes, ele é usado como boca de Deus. No versículo 16 diz assim: respondendo Simão Pedro, disse: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Esse mesmo Pedro, um pouquinho antes, é boca de Deus, um pouquinho depois é boca de Satanás. Irmãos, seguir a Jesus é olhar para Ele todos os dias, é estar com Ele todos os dias, é orar, é buscar na palavra o entendimento, é desviar das nossas vontades, é lutar contra o pecado. O apóstolo Pedro, um pouquinho antes, boca de Deus, um pouquinho depois, boca de Satanás. Porque às vezes, quando a gente não está conectado com Deus, diretamente com a palavra, quando a gente deixa de orar, deixa de ler, deixa de meditar, nós podemos ser usados. A gente acaba tendo vendas e a gente acaba não enxergando o mundo espiritual. E nesse exato momento, Pedro não estava enxergando o maior plano de salvação que Deus tinha para a humanidade. E ele queria, o próprio apóstolo, ele queria barrar esse plano de salvação. Seguir a Jesus, irmãos, é exatamente isso. É você nascer de novo. É você ser um novo homem e uma nova mulher. Só que todos os dias você vai mudando a sua mente. Todos os dias você vai mudando a sua maneira de falar, a sua maneira de pensar. Agora, no Natal, nós temos encontro. Alguns vão reunir pouquinha gente da família, aquilo que é permitido. E eu tenho falado que tudo é evangelização. Quando você está lá servindo a ceia, essas pessoas precisam de Jesus. E elas estão olhando para mim e para você. E ali e sempre nós representamos a presença de Deus. E aonde nós estamos, Deus, Ele quer usar a minha vida e a sua vida. Seguir a Jesus é procurar fazer aquilo que Jesus fez. Pastor Leandro, e o que Jesus fez? Ele começou uma grande obra, com um propósito, com um objetivo. E esse objetivo nos alcançou no ano de 2020, aqui na IEQ Estreito. E ele continua alcançando muitas famílias e muitas pessoas. Seguir a Jesus é ter um estilo de vida diferente. Seguir a Jesus é lutar contra o pecado. Seguir a Jesus é só você e Deus lendo ali a palavra de Deus e Deus falando com você e você lutar em secreto. Seguir a Jesus é quando não tem ninguém te olhando. Você orar e conversar com Deus. Você negar as tuas vontades
Seguir a Jesus é quando de repente você está no celular e está no computador, vem alguma imagem que não é agradável aos olhos do cristão. Só está você ali. Seguir a Jesus é desligar a televisão quando não é para assistir. É mudar, é bloquear pessoas. Seguir a Jesus, bloquear pessoas do quê? Pessoas que estão postando algo que está atrapalhando a nossa visão, o nosso olhar. Irmãos, há um mundo espiritual acontecendo, há uma batalha. E se nós não estivermos conectados, Deus, Ele tem usado pessoas, mas o diabo também tem usado. Acabei de ler aqui, apóstolo Pedro, em um momento sendo usado por Satanás. Seguir a Jesus é olhar com um olhar espiritual e ver quem são os amigos que merecem estar com a gente no ano de 2021. Quem são as pessoas que te convidam para estar mais pertinho de Deus? Quem são aquelas pessoas que estão te atrapalhando você ter uma intimidade com Jesus? Seguir a Jesus é ser luz, é ser sal da terra, mas também ter o discernimento que aquele ambiente pode te levar para o inferno. E é o momento de decisão. Quero convidar você a se colocar em pé. Seguir a Jesus é buscar intimidade com Ele, é conversar com Ele. Nós estamos finalizando mais um ano e agora é Natal. Celebramos o nascimento daquele que nos salvou. E glória ao nascimento de Jesus, porque Ele nasceu, Ele viveu, Ele seguiu a sua missão, e um dia Ele precisava morrer na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia Ele ressuscita. E através desse projeto, desse ato, eu e você, um pouquinho mais, nós vamos morar no céu. Irmãos, seguir a Jesus é entender que esse projeto de Jesus está cada dia mais perto à volta de Jesus. E é interessante que se Jesus não voltar, você em vida, chega um momento que a gente vai morrer, é uma certeza. Só que se eu não alinho corpo, alma e espírito de acordo com a palavra, pode ser que eu não vá para a eternidade com Deus. Para a eternidade, nós vamos. Alguns vão com Deus e outros vão sem Deus. Vão para um lugar que é terrível. E é interessante que eu estava ouvindo um pastor falando outro dia que quando nós chegarmos no céu, nós vamos ter 3 surpresas. A primeira surpresa, a gente vai dizer o seguinte: nossa, eu cheguei aqui. A segunda, você por aqui. A terceira, cadê fulano? Porque seguir a Jesus é quando não tem ninguém nos vendo, nós mostrar quem nós somos de fato. Porque para mim vir aqui na frente e ministrar a palavra de Deus na frente de várias pessoas tem os seus desafios, mas eu posso vender uma imagem daquilo que eu não sou. Eu posso enganar o ser humano, mas Deus ninguém engana. Quem está entendendo? E aí, por isso que nós vamos ter surpresa, porque tem muitas pessoas que nós vamos olhar aqui na terra e olhamos, nossa, esse fulano é muito abençoado, e quando a gente chegar no céu, cadê fulano? Irmãos, que o inimigo não venha roubar a salvação de mim e de você, da nossa casa e da nossa família. Vamos estar firmes com Jesus. Jesus está voltando. É Natal sim, é nascimento, mas o Mestre está voltando. Vamos orar, feche seus olhos. Vamos orar, vamos conversar com Deus. Vamos pedir para que Jesus continue com a gente, nos fortalecendo. Aleluia, comece a fazer sua oração, você e Deus. Diga para Ele o quanto você o ama. Fale para Ele o quanto você o adora. Fala para Ele o quanto você precisa dEle. Jesus está aqui neste lugar. Jesus está aguardando você conversar com Ele nessa noite. Oh Deus, nós te louvamos, Pai, nessa noite. Nós adoramos o Teu nome, Senhor. Nós estamos aqui neste lugar e nós reconhecemos, meu Deus, que nós precisamos de Ti, ó Deus.
Nós reconhecemos que nós queremos mais de Ti, Senhor, na nossa vida. Nós queremos mais de Ti na nossa casa, ó Pai. Nós queremos mais de Ti, Senhor, no meu casamento, Pai, na minha família. Peça para Ele, queridos. Oh, queridos, Jesus está aqui. Oh, Espírito Santo. Deixa essa canção ministrar o seu coração. É Natal, é alegria, é celebração. É um momento de reflexão. Oh, Deus. Aleluia. É você e Ele agora, queridos. Talvez você precise pedir perdão para Deus. Ele é aquele que te vê em secreto, querido. Nós não conseguimos nos esconder. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo, querido. Nós não conseguimos, queridos. É momento de negar a si mesmo. É momento de tomar a cruz e seguir a Jesus. Nós estamos no ano de pandemia. Talvez você precise se reconciliar com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Ah, queridos, uma decisão sua pode mudar a sua vida, tanto aqui na terra como na eternidade. Comece a falar com Ele agora. É você e Ele, é você e Ele. O que você tem para conversar com Ele nessa noite? Há uma expectativa dos céus a seu respeito. Abre os seus olhos, se entregue a Ele. Abre os seus braços, se entregue a Ele. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Deus, nós estamos aqui nessa noite, Pai. É noite de quarta-feira. É véspera da véspera de Natal do ano de 2020, Paizinho querido. E nós estamos aqui como igreja, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para adorar o Teu nome, Pai querido. Nós estamos aqui para Te buscar, para entoar cânticos de louvores ao Senhor. Nós declaramos que nós precisamos de Ti, Senhor. Nós queremos mais de Ti, Jesus. Mais de Ti na minha casa, mais de Ti na minha família, mais de Ti no meu casamento, Pai. Mais de Ti no meu trabalho, mais de Ti no meu ministério, ó Deus. Vem, Senhor. Vem, Espírito Santo. Enche este lugar, enche a minha vida, ó Deus. Enche a vida dos meus irmãos. Começa a tocar na mente, no coração. Oh, Deus poderoso, nós Te entronizamos nessa noite. Oh, Paizinho querido, Pai Santo, vem trazer, Senhor, a Tua unção e a Tua graça. Vem curar nessa noite. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que sara. Oh, Paizinho querido, Pai Santo, vem, meu Deus, toca no coração deste homem, desta mulher. Decisão para liberar perdão, uma nova vida, meu Deus, uma nova vida com Jesus. Oh, Deus, é bom estar contigo, ó Pai. Nós estamos na Tua casa, ó Deus. Nos reveste com poder, com autoridade. Nós Te adoramos, Jesus. Oh, Deus, Deus grande, Deus poderoso. Nós Te pedimos, Senhor, continua com a gente, Pai. Perdoa, Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, ó Deus, as nossas omissões, Senhor. Muitas das vezes, na tentativa de acertar, nós erramos, nós pisamos na bola, Paizinho querido, mas nós estamos aqui, Senhor, humildemente para pedir perdão, Senhor. Vem nos usar, ó Deus, usa a nossa vida, Pai, como sal da terra, como luz do mundo, Senhor. Oh, Deus, nós oramos por esses projetos, ó Pai. Nós declaramos, Pai, sonhos, Pai, sonhos realizados para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Projetos que foram inscritos, Pai. Projetos que estão sendo apresentados aqui no altar. Nós unimos a nossa fé, Senhor, e nós pedimos ao Espírito Santo, entra em áreas da vida dos nossos irmãos, Senhor, na vida profissional, na vida emocional, Pai, na família, casamento, Paizinho querido, filhos que apresentaram sonhos, Pai, em nome de Jesus. Tu és o Deus das causas impossíveis, ó Pai.
realiza sonhos, Pai. Meu Deus, materializa esses projetos, esses sonhos, Senhor, para a tua honra, para a tua glória. Aleluia. Todos aqueles que acreditam, aplaude a Jesus bem forte.